Com a proximidade das eleições, é natural que ainda mais pesquisas de diversos institutos sejam divulgadas, até para manter o eleitor mais informado sobre as intenções de voto da população. Para falar sobre isso, a gente vai conversar agora com o Murilo Hidalgo. Ele é diretor da Paraná Pesquisas, um dos principais institutos do Brasil. Boa tarde, Murilo. Tudo bem? Obrigada por participar aqui com a gente. Por que existe essa disparidade de dados de um instituto para o outro? Boa tarde, é uma satisfação falar com os amigos. Na verdade, a gente costuma falar das nossas pesquisas, né? Se a gente for ver o que está dando muitos resultados diferentes, se a gente abre as pesquisas por dentro, a hora que você faz uma comparação entre os resultados da pesquisa de uma semana, você vê que os resultados regionais, quando são apresentados, como os institutos abrem, por exemplo, os resultados no Sul, resultados no Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, os resultados são muito diferentes. Mesmo os resultados que são iguais, quando os institutos dão, um exemplo, 12, 13 pontos de diferença, quando você vai ver as pesquisas por dentro, os resultados são muito diferentes, tá? Eu acho que as grandes disparidades estão aí. O que a gente sempre está enfocando em relação ao Paraná Pesquisas são os resultados do Sul do Brasil. Nós damos uma diferença muito grande para o Bolsonaro, está variando em torno assim, de 12% a 18%. A mais, em primeiro lugar? Mais pró-Bolsonaro. A maioria dos institutos está trazendo até empate, uns trazem vitória do Lula e outros que trazem uma vitória mais apertada. Eu acho que a Paraná Pesquisa, em relação aos outros institutos, nós estamos dando uma diferença, principalmente no Sul e no Centro-Oeste. Murilo, mas ontem foi uma polêmica, porque o Instituto Modal Mais, o Banco Modal Mais, encomendou uma pesquisa que deu que o Bolsonaro estava em primeiro lugar, né? Foi feita com 2.000 pessoas, ou seja, uma pesquisa séria. E aí a equipe do Lula foi contra e pediu para não divulgar a pesquisa. Você viu isso? Isso pode acontecer mesmo? Proibir a divulgação de uma pesquisa? Olha, existe uma legislação em cima dos institutos de pesquisa que todos os candidatos e partidos podem questionar essa pesquisa junto ao Tribunal Superior Eleitoral do seu estado, quando é nacional, no TSE. A gente é obrigado, a 6 dias antes de divulgar o resultado, a ir lá e registrar a pesquisa junto aos tribunais, onde tem vários quesitos que a gente informa de como a pesquisa foi feita. Todos os candidatos e partidos, eles têm esse direito. Agora, uma coisa que eu queria deixar clara para vocês, em relação aos institutos maiores, quando se pede a impugnação deles, é liberdade de imprensa. Enquanto aos menores, é fraude, né? Quer dizer, eu acho que a imprensa deveria tratar todas as empresas, seja favoráveis ao candidato A, seja favoráveis aos candidatos B, de mesma forma. E o que vai dizer quem está certo e quem está errado é lá na frente. É muito difícil hoje dizer eu estou certo ou eu estou errado. Lá na frente, comparado com as urnas, a gente vai saber quem está certo e quem está errado. Agora, a gente só gostaria que todos tivessem o mesmo tratamento. Ou é liberdade de imprensa ou é fraude. Contra todos, que a imprensa, a grande imprensa, tratasse todos de maneiras iguais, né? Que foi o que aconteceu com o Datafolha, né? Na última eleição, errou absurdamente, com números escandalosos. Aí agora mudou, né, o nome para IPEC, não sei se é para disfarçar. Eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Alessandro Negão, que ele tem uma pergunta para você, Murilo. Olá, Murilo. Murilo, boa tarde. A minha pergunta é muito simples. Nós estamos num universo de 160 milhões, 170 milhões de pessoas que podem votar. Como eu posso botar fé numa pesquisa que entrevista de 3 a 5 mil pessoas no Brasil, certo? Eu só queria que você explicasse isso para as pessoas. Como que a gente pode botar fé nessas pesquisas que num universo de 160, 170 milhões de pessoas que podem votar, como a gente pode botar fé numa pesquisa que só entrevista de 3 a 5 mil pessoas? E outra coisa também, por que essas pesquisas estão dando uma diferença tão grande do que a gente tem visto pelas ruas? Olha, assim, como que a pesquisa ela é feita, tá? Na nossa visão da Paraná Pesquisa, a gente sempre entrevista 2.000 pessoas a nível de Brasil, que a gente considera mais do que suficiente, tá? Por quê? Ela te dá uma margem de erro de 2,2 para mais ou para menos sobre os resultados que você apresenta de uma maneira geral, tá? Como que ela é feita? Um exemplo, se 53% do eleitorado é feminino, 53% das entrevistas são feitas com pessoas do sexo feminino nas determinadas regiões do país. Se 15%, 14% do eleitorado, um exemplo, tem de 16 a 24 anos, 15% das entrevistas são feitas nesse eleitorado.
por escolaridade, a mesma coisa. Se 40% das pessoas têm ensino fundamental, por exemplo, 40% das entrevistas são feitas com pessoas que têm ensino fundamental. Se uma região do país tem mais, pessoas é feito mais naquela região e menos na outra, mas você chega numa média nacional, um exemplo. E assim com a população economicamente ativa, não ativa, e por região do Brasil. Se no Nordeste tem 27% dos eleitores, por exemplo, 27% das entrevistas são feitas no Nordeste, estratificadas por sexo, faixa etária, escolaridade e posição geográfica, em pequenos e médios e grandes municípios. Assim que a pesquisa tem uma dúvida, Murilo. Murilo, se eu fosse abrir um restaurante aqui nessa região da Paulista aqui, se eu fosse fazer uma enquete para ver se o tipo de pessoas que eu teria e tal, se entrevistaria mais do que 2.000 pessoas. Então, o que eu quero entender é como que 2.000 pessoas podem abranger um universo do tamanho de um país como o nosso, são 160 milhões. Eu não tô duvidando do seu método de pesquisa, eu só acho estranho o número de pessoas ser tão baixo, porque se eu vou abrir um comércio, eu vou contratar um instituto de pesquisa até para saber se vale a pena eu abrir aquele comércio, muitas empresas fazem isso, se entrevista mais do que essas 2.000. Senão eu teria que entrevistar o quê? 15 pessoas para abrir o mesmo comércio? Você entende por que eu... É difícil para mim... É por diferença de amostragem, diferença de classe social, como se um representasse vários. É igual o Ibope para medir audiência. Porque não tem como fazer uma pesquisa com 1 milhão de pessoas, né, Murilo? Não sei se eu estou errada, porque eu estudei isso na faculdade. A gente estuda metodologia de pesquisa. É isso mesmo. Por exemplo, se você fosse abrir um restaurante na Avenida Paulista, eu ia te propor, primeiro passo, vamos ver o perfil das pessoas que passam na frente desse restaurante. Vamos entrevistar lá 400 pessoas, que eu diria que é mais que o suficiente. Vamos ver qual é o extrato dessas pessoas que passam durante os dias da semana, certo? Qual é o perfil dessas pessoas? A gente chegaria muito próximo de dizer, o perfil das pessoas que passam são essas. Tantos homens, mulheres, faixa etária, escolaridade, estão dispostas a gastar tanto no almoço, não estão. 400 pessoas seriam mais que suficientes. Outra coisa, quando você faz 2.000 entrevistas, os resultados vão chegando aos poucos no escritório. Quando chega já em 1.200, 1.500 entrevistas, dificilmente o resultado já muda se bem proporcional, entendeu? Então, para a gente, 2.000 pessoas é um número mágico mais do que suficiente, tá? Murilo, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu vou falar que a sua pesquisa é a que eu mais respeito, porque para mim as outras já demonstraram erros absurdos e a sua sempre é a que parece melhor. Obrigado pela sua participação aqui. Obrigado e que eu que agradeço a sua confiança de todos. Um abraço. Imagina, obrigado, seja sempre bem-vindo. Antes da gente mudar para outro assunto, alguém tem alguma coisa para falar sobre pesquisas? Eu fiquei revoltada com a pesquisa de ontem que a gente deu aqui no nosso programa. Aliás, a gente foi um dos primeiros a dar, que o Bolsonaro estava à frente e aí rápido a equipe do Lula proibiu a divulgação. Não vi imprensa alguma. Para mim, eu tento acreditar nessas pesquisas, mas para mim é muito difícil. O próprio Murilo, eu entendo ele falar assim, mas a gente faz um método e tudo isso. Tá, mas, gente, o que a gente vê é muito diferente do que a pesquisa está mostrando. É mais fácil achar um eleitor do Ciro do que do Lula. O Lula, que já foi presidente 2 vezes e conseguiu te convencer 2 vezes a votar em Dilma Rousseff, esse homem não está sendo recebido nem pelos militantes. Até pelos militantes que deveriam estar recebendo ele. A impressão que dá é que esse pessoal da pesquisa vai na porta da USP, né, para entrevistar os estudantes, né? Muito pouco vai no Baixo Augusta, aí é óbvio que dá esquerda. Eu vou fazer uma defesa, eu vou fazer uma defesa do Instituto de Pesquisa, não de forma definitiva, é que estatística é uma ciência, né? Esse argumento de que o resultado da pesquisa é diferente do que a gente vê na rua não pode ser levado em consideração, porque a nossa estratificação social, a nossa bolha, traduz algo diferente do que o Brasil profundo, o Brasil geral. Mas e as últimas eleições que falavam que a esquerda ia ganhar e aí ganhou o Bolsonaro? Não, que pesquisa? A pesquisa é um retrato do momento. A pesquisa é um retrato do momento. Essa é sempre a desculpa das pesquisas, né? O eleitor essa ciência aí está muito falha, né? A ciência é falha. A minha bolha também, sobre o Ciro. Mas Ciro não vai ganhar as eleições, porque as pessoas que eu convivo vão votar no Ciro. Quem? Tô brincando. Eu acho, Felipe, que quando eu falo assim, não é o que a gente vê. Antigamente, quando eu falava assim, não é o que a gente vê, eu ia estar falando dos meus amigos, meus familiares, as pessoas que estão mais próximas a mim. Quando eu falo hoje, não é o que a gente vê, é porque hoje a gente tem a internet e a gente tem as imagens. Hoje, só 2 pessoas conseguem colocar a gente na rua: Lula e Bolsonaro.
certo? Lula quase não consegue levar ninguém. Bolsonaro lota em qualquer lugar que ele vai. E não é num comício. É sempre bom deixar isso claro. Quando a gente fala assim, cobra do Lula, você tem que ir à rua, não é Lula, você tem que ir à rua num comício. Eu estava até falando sobre o Ciro Gomes, eu falei esses dias, falei, cara, o Ciro Gomes vai pra rua. Fácil trombar o Ciro Gomes na rua, é fácil trombar a Simone Tebet na rua. Isso não é mas científico, o Lula só vai. Mas o que é científico? Por que a ciência virou um deus para a esquerda? É muito louco isso. A ciência não é exata. Não é. Tem 5 pessoas que conseguem botar gente na rua hoje. O Bolsonaro, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo na final. Então essas são as 5 pessoas que botam gente na rua hoje. Esse é o data-povo, não tem jeito. O que a gente está vendo, na verdade, é o seguinte. Nós nunca, na nossa vida, a nossa geração, viu um presidente tão patriota e que despertou política nas pessoas. Essa que é a grande verdade. Todo mundo hoje conversa sobre política por causa de Jair Bolsonaro. E conversa bem. Não precisa ser extremista, não precisa brigar, não precisa discutir. Conversar. Você entra em qualquer lugar, o assunto é política. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro despertou patriotismo, despertou amor ao país, despertou amor à bandeira, despertou amor ao símbolo nacional e ele prova que ele ama o país e que é um país melhor para o futuro. Isso, a nossa geração, só viu anestesia de novela de futebol, de domingo à tarde, de Globo, de 50 novelas por dia, de carnaval. A gente foi anestesiado e agora a gente está desanestesiando, né? Igual a gente teve um anestesista aqui em São Paulo, que agora é vice do PT. Eita! E você estava falando do Lula, né? E ontem, quando o Lula foi na comitiva em Manaus, você viu o senhor, agora são 2 horas e 14 minutos, um senhorzinho de idade, um idoso, ficou gritando: ladrão, Lula ladrão, Lula ladrão. E saem 2 pessoas da comitiva dele. Na verdade, até mais. Inclusive o fotógrafo pessoal do Lula, que acompanha ele desde sempre, e começam a xingar o velhinho de palavrões que eu não tenho nem coragem de falar aqui. Partem pra cima dele, chamam de covarde, de broxa. É um nível tão baixo. Eu acho que nessa hora o Lula deu sorte. Os dois lados, né? Vamos combinar. O posicionamento político tá um negócio incrivelmente nessa hora o Lula deu chato, sorte. Né? Ele deu sorte porque, assim, esse senhorzinho acabou colocando luz na chegada do Lula a Manaus. Eu cheguei a falar sobre esse vídeo, porque assim, o que me impactou não foi o fato do senhorzinho chamar ele de ladrão, porque até aí o Lula já acostumou. Todo mundo já chamou. Então, tipo assim, é igual o Bolsonaro, onde ele chegar, vai ter um que vai levantar e vai chamar ele de genocida. É que sem o senhorzinho não ia ter ninguém, né? Exato, porque essa é a cena. A cena é justamente essa. Foi por isso que eu falei que não tinha nem os militantes. Esses deveriam estar lá, quase que por obrigação. Ou seja, em Manaus, você não tem nem sequer, não tinha CUT. Não tinha mais gente das pessoas que só estavam paradas para ver do que pessoas que estavam para acompanhar o senhorzinho, do que pessoas a favor do Lula. Aliás, não tinha pessoas a favor do Lula. As pessoas que foram para cima do senhorzinho são justamente da equipe do Lula. Verdade. Ou seja, cadê o pessoal das pesquisas? E a gente vê muito isso em relação a manifestações. Eu confio muito mais em manifestações públicas do que em pesquisas, né? A gente viu na última manifestação a Paulista lotada, famílias, crianças, mãe, pai, avô, senhores. A Paulista não é Brasil. Mas a gente está falando de São Paulo, né? Poxa, é a cidade com mais habitantes no Brasil. Agora, é representativo se você não reconhecer isso. Enquanto que o Lula, estava lá, o próprio Lula, com a Daniela Mercury, o carnaval inteiro que ele levou. 200 pessoas. 200 pessoas. E uma amiga minha foi lá, uma amiga da direita minha foi lá só pra gente ficar fazendo FaceTime. E ela me mostrou, tava uma vergonha aquilo lá. Mas tem um dado que dá pra você saber que as pesquisas estão realmente retratando o momento atual. Sabe qual que é o dado? A forma como o Bolsonaro se portou no debate e o Lula se portou no debate. Bolsonaro agressivo, proativo, querendo buscar mais voto, e o Lula ali numa atitude quase passiva. Não, essas informações chegam. Aquele era o Bolsonaro normal. Ele é passivo, quem estava normal é assim desde o parlamento. Ele tá até calmo demais. O Lula que estava normal. Os candidatos sabem que a pesquisa tem um certo valor. Pode ter. Eu sinceramente achei que foi pouco aquele Bolsonaro. Eu esperava um Bolsonaro. Eu esperava um Bolsonaro que fosse cobrar legalização de drogas, um Bolsonaro que fosse cobrar aborto. Será que ele vai pro debate? Eu fiquei decepcionado. Eu esperava isso do Bolsonaro. Tanto que a minha torcida era essa. A minha torcida é, por favor, pergunta quem vai ter coragem de vetar legalização de aborto e legalização de drogas. Fiquei triste dele não perguntar. É muito simples. Quem tem 45% nas pesquisas teria que estar sendo ovacionado pelo país inteiro.
Essa que é a grande verdade. É isso que a gente estranha. Se você tem 45% de uma pesquisa, você vai ser aplaudido em todos os lugares que você for. Obviamente você vai atrair uma série de pessoas que você é a maioria, que você vai ganhar a eleição. A gente não está vendo isso. A gente está vendo isso, os números do presidente Bolsonaro, esses sim são confiáveis. Porque em qualquer lugar que ele vai, ele arrasta multidões como nunca nós vimos no Brasil. Só não enxerga quem não quer, ou quem nasceu há 6 meses atrás. Porque não é possível uma pessoa não enxergar uma coisa dessa. Agora, quem tem 45% tinha que estar estourando champanhe e devia estar ovacionado aqui na Paulista. Como já foi feito antes, o cara está sendo... Não, devia estar sendo carregado na Paulista. Pessoal, vou combinar o seguinte, essas eleições são eleições inéditas no mundo todo. Nunca um presidente popular está disputando a eleição com um ex-presidente popular. Então é uma eleição da rejeição. É normal que o povo não está na rua ovacionando o Lula, o vaiando o Bolsonaro. É que a gente vê o pessoal ovacionando o Bolsonaro, né? Mas é muito forte as pessoas. Não, é forte, é grande mesmo. Ninguém está falando que o Bolsonaro tem pouco voto. Isso é verdade. Tanto que criou-se um adjetivo, você é bolsonarista. Como é que você viu isso na esquerda? Tem 30 e poucos %, é o que está dando a pesquisa.